Se tornar uma pessoa melhor nunca foi tão fácil, mas ao mesmo tempo também nunca foi tão difícil. Por quê? Hoje em dia, só de você fazer o básico, você não remar a favor da tendência dessa sociedade, dos impulsos que ela traz, desse fluxo que flui de forma natural, inconsciente, que as pessoas trabalham, buscam bens. Então, naquele automático, um pouco do capitalismo também. Já a sociedade, ela vem de um fluxo, de uma forma tão que exige do ser humano que ele trabalhe, ganhe dinheiro, pague suas contas, consuma, viva de forma inconsciente e inconsequente. Dessa forma, torna um pouco a vida, como eu posso dizer, automática. E isso faz com que a maioria das pessoas vivam de uma forma que não é uma forma consciente, não é uma forma que ela procura ter bons hábitos. A direção que a sociedade caminha de forma natural, ela não faz que o ser humano se desenvolva de uma forma construtiva e positiva, saudável. Ela faz com que você não tome consciência do que seja necessário para a sua vida e faz com que você haja de forma automática, impulsiva, inconsequente, sem pensar no amanhã, no hoje, na sua saúde, no bem-estar de você e de sua família. Por isso, você se tornar uma pessoa melhor nunca foi tão fácil, porque até que você tome consciência desse processo, comece a construir o que você deseja, comece a buscar as suas melhoras, vai ser um processo em que você vai amadurecendo aos poucos, vai criando novas ideias sobre esse tema, sobre esse assunto, vai buscando a melhora dos seus hábitos, a melhora da sua saúde, a alimentação, vai tentando estudar uma coisa diferente, um curso, vai tentando buscar os hábitos saudáveis. A partir daí a gente já retoma o outro lado dessa mesma questão, que é, ao mesmo tempo, também nunca foi tão fácil você se tornar uma pessoa melhor. Por quê? Porque a partir do momento que você faz o básico, faz o simples, que você pensa diferente, você não segue o fluxo que está caminhando a sociedade, você não está indo naquela mesma direção, você freia essa questão automática, essa questão impulsiva, essa questão de caminhar na mesma direção que a gente é influenciado, estimulado. Se tornar uma pessoa melhor nunca foi tão difícil, porque a partir do momento que você toma consciência disso tudo, que você busca melhorar, que você busca todos os hábitos positivos de estudar, de frear essa impulsividade, essa cegueira que esse fluxo te dá, você se torna uma pessoa melhor por fazer o básico. E o que seria o básico para se tornar uma pessoa melhor? Essa é a reflexão que eu deixo para vocês pensarem um pouco, deixar aí nos comentários, interagir com a gente. O que seria o básico para você se tornar uma pessoa melhor? Deixar aí nos comentários. E a reflexão de hoje é essa. O básico não seria algo extravagante, algo fora do comum. O básico é o básico. Simplesmente você ter disciplina, você ser uma pessoa legal, você se cuidar, você buscar a sua melhora na saúde, na alimentação, você ter rotina, você estudar, você cuidar do seu corpo. Não são coisas extremas, são coisas que a maioria das pessoas não fazem devido às coisas que a gente tinha comentado lá atrás, né? Tá correndo atrás de emprego, pagar suas contas, você tá se matando pelo trabalho, você não tá consciente do que a sociedade tem influenciado você, tem estimulado você a fazer, seja gastar, seja consumir, seja trabalhar demais por coisas que não são úteis, não são produtivas de sentido, de significado na sua vida. E o básico, ele traz esse aspecto de você se tornar uma pessoa diferenciada no sentido de você não tá nesse fluxo, você não tá nesse aspecto que você não tem consciência, que você tá lá, mas nem sabe que você tá nesse processo. Então, como estudante de psicologia, eu tenho observado bastante essa característica das pessoas que estão seguindo esse automático da sociedade e também observado que as pessoas legais, as pessoas que têm um sentido na sua vida, que produzem, que trabalham, que se cuidam, que estão bem,
que se alimentam bem, buscam terapia, buscam médicos, buscam nutricionista, buscam psicólogo, fisioterapia. Essas pessoas eu percebo que elas procuram o bem de si. E quando a pessoa está bem consigo mesma, ela geralmente lida com outras situações de forma positiva, de forma mais legal, mais maneira, mais leve. E não está presa naquela armadilha que é um pouco do capitalismo, um pouco dessa necessidade de pagar contas, um pouco de viver nesse automático, de viver para sobreviver, ao invés de você se nutrir, se construir, buscar ser uma pessoa melhor, buscar estudar, buscar se cuidar, buscar estar bem nos seus relacionamentos interpessoais com as pessoas que você ama. É perceptível nessa sociedade em que a gente vive perceber que tudo ao nosso redor te puxa para baixo. Existe um ditado popular que diz: para baixo todo santo ajuda, na ladeira todo santo ajuda. E isso traz um pouco dessa reflexão que eu venho trazendo para vocês hoje. Que é isso, é um pouco disso mesmo. Quando você tenta construir coisas positivas na sua vida, seja coisas simples, seja o básico, como o seu bem-estar, sua vida física, seu corpo, sua mente, seu intelecto, seu estudo, você vai remar um pouco contra o que a sociedade propõe, que é o consumo, que é você sobreviver, que é você ter que trabalhar apenas para pagar conta e viver nessa rotina, nessa monotonia, que é o caminho para baixo, que uma hora você vai ter problemas de saúde, problemas financeiros, você vai ver que o caminho que você está seguindo não é aquele de uma pessoa saudável, de uma pessoa que está construindo algo mais concreto e a longo prazo. Até por isso, a reflexão de hoje, vou trazer um pouco da leitura que eu fiz sobre o livro Nação Dopamina, da doutora Anna Lembke. E isso me fez refletir um pouco sobre a situação contemporânea, que é sobre as redes sociais. As redes sociais, por exemplo, ela é um assunto contemporâneo que remete um pouco a esse tema de que para baixo todo santo ajuda, porque ela traz muitos estímulos o tempo todo, ela traz muitas distrações, faz com que você esteja lá presente o tempo todo. Ela, de certa forma, ela pode ser usada de forma positiva, se você trabalha, se você tem um emprego, tem uma empresa que requer sua imagem positiva nas redes sociais, que requer que você divulgue algum produto, tudo bem. Mas na maioria das vezes, dos casos, ela passa de um pouco da distração do que deveria ser uma forma saudável de uso. Ela entrega muitos estímulos, ela distrai você e ela tá nesse fluxo o tempo todo de novidade, de estímulo, de coisa nova, e você fica lá passando um bom tempo nesse estímulo, se acostumando, você fica lá nesse processo de vem dopamina, aquele like, aquele comentário, que não é algo tão produtivo se você não tem um fim esperado para aquilo, se não é seu trabalho, se não é sua empresa, se não é algo que você determinou antes de estar naquele ambiente, de estar naquela situação, de ter um limite. Nesse sentido, você não piora porque você quer, você piora porque você está nesse contexto da sociedade contemporânea, da sociedade atual, porque você está na rede social porque é cultural, porque nossos amigos têm, nossos colegas dividem o dia a dia, a rotina, o que pensam, o que acham lá, e isso é comum para todos. Esse é o caminho que a sociedade nos impõe, nos estimulam, nos incentivam a estar. Nesse sentido, você está num ambiente que facilita isso. E esse é o caminho que a sociedade nos impõe. Essa reflexão foi importante porque a gente retoma novamente. Se tornar uma pessoa melhor não é ser perfeito. É você não só reagir à forma que a sociedade impõe às coisas que nos acontecem. É você tomar consciência desse processo. É você tentar buscar a melhora, é você parar de viver no automático, é você buscar a forma, entender o que você gosta, buscar a forma como você quer viver e não só reagir às coisas que te acontecem. É você fazer o básico, é você buscar uma rotina, buscar ser construtivo, buscar ser uma pessoa legal, uma pessoa melhor,
e tomar consciência do que te influencia, do que você busca, do que te coloca para baixo, do que te coloca nesse caminho de fluxo que parece natural, mas ao mesmo tempo ele não constrói algo concreto e positivo a longo prazo. Você está lá, mas você não está lá porque você quer. Você está lá porque você foi influenciado, estimulado, e você está lá não vai te tornar uma pessoa melhor. Só vai te fazer consumir. E uma hora você vai acordar, mas você possa ser que tenha perdido muito tempo nessa questão de não construir algo mais positivo na sua vida. Eu vou trazer 3 tópicos importantes para você levar para o seu dia a dia, para você levar para a sua rotina, para você construir uma vida melhor e se tornar uma pessoa melhor. O primeiro passo construtivo dessa busca de um bem melhor, na sua vida melhor, de se tornar uma pessoa melhor, é a consciência. A partir da consciência você vai ver como você reage às coisas, quais estímulos chegam até você, o que você consome, se é para o seu bem, se te faz mal, como você vai reagir diante deles. Você deve observar o seu padrão, que a partir desse momento, desse passo inicial, vem as outras melhoras a longo prazo, devagar, construtiva, sem ser aquela dopamina, aquele estímulo, aquela coisa que não chega às vezes a lugar nenhum. Após a tomada de consciência, o segundo passo a ser tomado é assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade de quê? Do quê? Da sua vida, das suas escolhas. Nesse campo da responsabilidade, é importante que a gente sabe que o ambiente vai influenciar você de certa forma, mas você vai reagir de acordo com o que você busca, de acordo com o que você quer. Você vai escolher que estímulo dar para essa resposta, esse condicionamento automático que o ambiente vem nos trazendo. É você, diante do que a vida te traz, assumir a responsabilidade das suas escolhas, do que te constrói, do que é melhor para você, mesmo considerando a influência do ambiente, que é natural, é como a vida funciona, é como a gente vive. A responsabilidade é o segundo passo após a tomada de consciência. Assumir a responsabilidade é essencial para você começar a construir essa base, esse processo que não vai ser natural. Vai ser necessário, após a tomada de consciência, você tomar atitude. Você, diante da influência do ambiente, você ter essa consciência que você pode escolher, você pode se responsabilizar por suas escolhas. Você pode, a partir dessa tomada de consciência, construir algo que seja concreto, a longo prazo, positivo, que busque seu bem, que busque seu intelecto, sua melhora física, emocional, das suas relações interpessoais, entre outras coisas, né? Assumir a responsabilidade é essencial e é o segundo passo. Acredito que vocês vão lidar bem com esse processo, são só 2 passos e é muito importante que vocês pratiquem, que vocês pensem sobre isso, que vocês não só reajam. Após você tomar consciência, assumir as responsabilidades, vêm as pequenas ações. Elas são essenciais para a construção desse processo que será tão importante para construir a sua vida, para se tornar uma pessoa melhor. Essas pequenas ações são fundamentais para dar início a essa jornada, que será a longo prazo, que será construtiva, que não precisa ser perfeita. Ela só precisa ter o passo inicial para que você venha construindo algo positivo, algo que você escolhe, algo que não é automático, algo que você assumiu a responsabilidade, tomou consciência e deu continuidade a esse processo que te dá sentido, que te faz uma pessoa melhor, mais agradável, mais saudável, mais bem, mais fisicamente estável, mais... Enfim, todos os pontos positivos de que pessoas que buscam o básico, que fazem o básico, que remam contra essa maré, elas conseguem alcançar e elas se tornam pessoas melhores. Por quê? Porque o mundo te facilita hoje ser mediano, te faz consumir, te faz ser impossível, te faz
esse processo todo que é cultural, que é um fluxo, que nem todos tomam consciência, e esse é o processo natural. Mas ao mesmo tempo, quando você toma consciência, quando você se responsabiliza, quando você faz pequenas ações para mudar esse processo todo, você se torna uma pessoa consciente, que consequentemente as recompensas serão construtivas, positivas a longo prazo, e você consequentemente se torna uma pessoa melhor. Se tornar uma pessoa melhor é isso, é você buscar melhoras aos poucos, construir com pequenas ações, tomar consciência, se responsabilizar. Dessa forma, tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa agradável. Acredito que o vídeo de hoje tenha contribuído para vocês um pouco para essa tomada de consciência desse processo que te leva para baixo e requer sua responsabilidade, requer essa tomada de consciência sua, essas pequenas ações para você alcançar esse bem-estar, se tornar essa pessoa melhor que a gente tanto espera que todos se tornem, né? Não só eu, mas com pessoas melhores, a sociedade se torna mais agradável, mais constante, menos perigosa. Enfim, as virtudes, elas trazem coisas positivas, enquanto os vícios, eles só nos destroem, nos fazem mal, e é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo, vocês deixem aí seu like. Deixe também nos comentários o que é que você acha que uma pessoa deve fazer para se tornar uma pessoa melhor. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que vai contribuir e agregar algum valor na vida dela. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Aguardo vocês no próximo vídeo.